palestra, vou fazer uma pequena introdução. Então, mês de setembro, né, é tratado um tema muito importante, então, sobre a prevenção ao suicídio. Então, como um dos nossos pilares é cuidar, nós pensamos nessa ação para trazer esse tema, né? Acho que saúde mental sempre foi importante, hoje mais do que nunca. Então, hoje nós temos, né, esse bate-papo com a psicóloga Eunice Belotti, e ela tem uma vasta experiência na área. Então, mestre em psicologia e sociedade pela Unesp, também mestre em psicologia da saúde pela UMESP, e todas essas contribuições aqui, inclusive autora de alguns artigos publicados em periódicos e participações em apresentações e eventos em alguns países. Então temos uma participação ilustre aqui. Ilustre, super ilustre. Alguns lembretes, então, por favor, durante todo esse bate-papo, os microfones desligados, e ao final nós teremos um período para dúvidas ou perguntas. Nós fizemos também um formulário, caso alguém não se sinta à vontade para fazer uma pergunta ou até mesmo mandar no chat, dá para fazer essa pergunta anonimamente. Então eu vou colocar o link desse formulário no chat, a pessoa vai, faz a pergunta e eu repasso para a psicóloga poder responder. Então esses são lembretes e agora a palavra é toda sua. Muito obrigado. Pois não. Só fazendo uma colocação, né? É uma alegria participar com vocês nesse bate-papo. Espero que seja profícuo para todos nós. E a gente trabalha, né, há 38 anos com saúde mental, com psicologia e psicanálise. E além do consultório, com todo esse período, que eu brinco que agora eu atendo até netos de pacientes, né, que eu comecei lá em 83, com 23 anos, né, solteira e já no consultório. E eu dou aula, né, desde 86 em universidade. Hoje, atualmente, estou na FATEC, já estou aposentada há 8 anos, mas continuo em cursos da área de TI, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, seguranças da informação, jogos digitais, agronegócios, as disciplinas voltadas à psicologia. Então, ética e responsabilidade profissional, gestão de equipes, comportamento e cognição, gestão de pessoas. Então, essa área aí, então a gente sente um pouco à vontade. Além do que, eu tenho vários pacientes, ex-alunos, familiares de ex-alunos e alunos em TI. Então, a gente tem um pouco de familiaridade nesse aspecto aí. E esse tema, né, é muito importante, nós temos feito né, várias participações aqui na sociedade, profissionais do UPA. Amanhã mesmo a gente vai fazer uma live com os alunos da FATEC. Nós temos um núcleo de atendimento psicopedagógico criado por nós lá, nessa linha aí de Setembro Amarelo. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela de alguns slides que eu separei para vocês. Eu acho que não vai ser possível nós trabalharmos tudo, o contexto, mas vamos tentar aí. Tá bom? Vamos ver. Acho que está ok, né? Então, vamos lá. Então, nosso bate-papo seria uma conscientização, né? E a prevenção em relação ao suicídio, né? Então, o que é o suicídio? É o ato, o efeito de suicidar-se. Daí nós temos algumas definições de alguns autores, né? Do dicionário, né? Seria desgraça ou ruína procurada de livre vontade ou por falta de discernimento, tá? E o Lacan também, né, vai dizer que o sujeito, né, a partir do momento que ele tem essas ações suicidas, né, ele tem esse interesse em morrer, né, e mostrar-se como um signo eterno dentro desse aspecto aí, tá? E outra coisa, né, a pessoa numa crise suicida, ela é altamente ambivalente, ela realmente não quer morrer, né? Mas ela quer colocar um fim, o quê? Nesse sofrimento que não termina nunca, né? Então, isso fica muito complexo, essas conceituações, e principalmente
tem toda uma poesia, né, em relação a esse aspecto, e tem uma beleza horrenda em relação a esse assunto, né, e ao mesmo tempo contagiosa. Porque a gente ouve falar de alguém que suicidou-se, apresenta-se em nós uma impotência muito grande em relação ao assunto. Uma curiosidade, um receio e uma pergunta: por que, se é uma pessoa próxima, né? Eu devia ter evitado isso, como se a gente fosse onipotente ao ponto, né, de sentir-se o máximo para poder evitar isso, que na verdade é uma fantasia nossa, né? E o termo suicídio, então, significa morte de si mesmo, né? Então, veja bem, embora seja descrito de uma forma superficial, né, mas ele é algo muito profundo. Então, muitas ações, né, costumam se mostrar pessoas, né, em diversos momentos, e essas ações se relacionam aos aspectos dos suicídios. E são vários exemplos na sociedade que também apresenta, segundo Cassorla, né, um autor da psicanálise, que apresentam um tipo de suicídio, né? Então, as pessoas que sofrem com vícios, uso abusivo de álcool, uso abusivo de drogas, uso abusivo de cigarros, pessoas que não se cuidam, tem, por exemplo, algumas doenças permanentes, que não cuidam, né, não façam um controle alimentar, não tomam medicação correta, né, por exemplo, pessoas que têm conhecimento que têm, né, diabetes, que têm hipertensão arterial, outros tipos de doença que precisam de cuidados, essa pessoa se nega a se cuidar. Então, isso também seria um tipo de suicídio, tá? Então, isso é um dado importante. Isso é bem importante para vocês observarem isso. Então, não é só a pessoa que vai lá ter o ato em si, mas também alguns vícios e algumas ações das pessoas de negar-se ao cuidado de sua saúde, do seu bem-estar, também seria um tipo de suicídio, tá? Bom, tem inúmeros dados, né? Inúmeros dados em relação ao suicídio. Então, eu separei alguns mais recentes, né? Então, em 2020, nós tivemos oficialmente, veja bem, isso é um dado interessante, porque muitos não existem uma coerência dos dados oficiais e dos dados reais. Os dados oficiais são aqueles que são, né, anunciados e registrados como causa-morte do suicídio. Então, nós tivemos 12.895 casos, né, que mostram esse dado oficial. E o estado de São Paulo, depois vem Minas e, se não me engano, Rio de Janeiro, seria o estado com maior índice de suicídio, né? E em pessoas de 15 a 35 anos, seria a terceira causa de morte. E o aumento dos casos nos jovens tem sido muito relevante nos últimos tempos. E se uma pessoa, né, se mata, 5 a 6 pessoas diretamente sofrem as consequências do ato dessa pessoa. Então, o Brasil é o 8º país no número absoluto de suicídios. Em 2012, nós tivemos, podem ver, de 2012 a 2020, não houve um grande aumento. Por quê? Como eu disse, os casos absolutos que se revela a causa, nem todos se revelam a causa. Então, sempre é um número maior de homens, né? E ao número de mulheres. Então, a gente diria que é uma epidemia silenciosa. E, na verdade, para um suicida, né, há 10 vezes o número de tentativas. E a cada 40 minutos no mundo, uma pessoa se mata. Então, é um dado muito, muito alto, a gente poderia dizer, né? E aí existem, só voltando, aí existem alguns critérios, né, que se colocam em relação à pandemia. Então, houve um aumento realmente significativo dos números de suicídio? Segundo algumas pesquisas, né, mais recentes, a gente tem até alguns artigos, depois se vocês interessarem, nós podemos passar, né? Os estudos que têm sido publicados agora em 2021, inclusive no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, que foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que não houve um aumento, né, uma variação apenas de 0,4% de suicídios em relação
aumento na pandemia. O que houve, sim, um aumento foi de categoria, principalmente enfermeiros e médicos, houve um aumento maior de suicídio nesse momento de pandemia. Então, esse é um dado importante. O que houve na pandemia foi o aumento de outras incidências de saúde mental, como, por exemplo, burnout, ansiedade, dificuldade de dormir, uma série de outras coisas, mas a nível do suicídio não houve. Então, esse é um dado importante. E também, né, porque o Setembro Amarelo, né? Então, essa é um dado importante, que no mundo todo se trabalha com isso, né, em função do jovem que morreu e que tinha um carro amarelo e tornou-se o símbolo no mundo. Os pais começaram a fazer uma campanha em relação a isso. Então, vamos agora pelos mitos e verdades em relação ao suicídio. Tá? Então, mito, um dos primeiros que a gente mais ouve, inclusive na família, né? Quem quer se matar não avisa. Isso é mito. A pessoa avisa sim, a pessoa comenta sim, a pessoa fala, muitas vezes, não todos, alguns até nem falam, muitas vezes ela dá dicas até do local, planeja perfeitamente o assunto. Então, quem quer se matar avisa sim. Dizer que não avisa é mito. Existe um livro, que é uma dissertação de mestrado, de uma assistência social, chamado Testemunhos de Adeus, onde ela vai, é um livro mais ou menos antigo, não sei se é de 2090, também se alguém se interessar, eu posso passar depois a referência bibliográfica. Esse livro é uma dissertação de mestrado dessa assistente social, que ela vai fazer a dissertação referente aos bilhetes e às cartas, né, ou mensagens em paredes gravadas, etc., de áudio ou vídeos, que as pessoas, ela vai fazer uma análise das mensagens de suicídio das pessoas, né? Então, existem algumas mensagens que é pré-suicídio, que é bastante anterior, que a pessoa vai avisando a família fala, você tá maluca, isso é brincadeira, e não toma ação. Outro mito, o suicídio não pode ser prevenido. É mito, porque ele pode sim ser prevenido. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conscientiza, mais desmistifica isso. Outro mito, pessoas que falam sobre o suicídio só querem chamar atenção. Mito. As pessoas não querem só chamar atenção, elas estão adoecidas, elas precisam de apoio e de auxílio em função da saúde mental, tá? Então não é só chamar atenção. Outro mito, pessoas que superam uma crise de saúde, de suicídio ou sobrevivem a uma tentativa e está fora de perigo. Mito. Se ela sobreviveu a uma tentativa, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada. Senão, ela vai reascindir à problemática. Falar sobre o suicídio pode estimular sua realização. Então, isso é muito mito mesmo, né? Então, tem pais que não permitem que os filhos vão assistir palestras sobre suicídio, então vai estimular ao desejo daquele adolescente ou daquela criança de matar-se. É mito. E suicídio é hereditário? É mito, tá? Não é hereditário. Pode haver uma propensão familiar em relação a comportamentos, mas não seria hereditário. E as verdades? Isso é verdade. 80% das pessoas avisam que vão se matar. Então, olha só como é alto índice. 80% dos suicidas avisam que vão se matar. Outra verdade, o suicida não quer morrer e sim parar de sofrer. Verdade absoluta isso. Verdade mesmo, né? Que ele quer parar, ele se sente tão dono da razão, tão onipotente, que ele acha que ele vai tomar uma atitude e com a sua ação para ele parar de sofrer. Verdade, o suicídio é visto como uma solução para a pessoa. Ela se sente tão presa, ela se sente tão dentro de um momento sem uma visão de uma janela, de uma porta, de um caminho, que ela acha que se matar vai ser solução para ela e para as pessoas que estão ao seu redor. Outra verdade, reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Sim, né? Perceber a mudança de comportamento, o entristecimento, que é diferente a questão da depressão e da melancolia. Isso também é um tema que a gente, se vocês se interessarem, a gente pode falar. O que é melancolia, que é a tristeza, oriunda de situações que nos frustram, e a depressão, que é a doença.
tá? Então, a depressão leva ao suicídio, pode levar ao suicídio. Então, reconhecer esses sinais de alerta e oferecer apoio vão ajudar tremendamente na prevenção do suicídio. Outra questão, perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Então, isso é verdade, né? Perguntar mesmo, que nem para o paciente a gente pergunta, você já pensou nisso? Se você já pensou, quantas vezes na semana, quantas vezes no mês, quantas vezes no dia? Então, a frequência disso também é algo sério, que tem que ser levado seriamente pela família, pelos amigos, pelas pessoas que convivem com aquela pessoa. Outra verdade, a expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Se a pessoa fala, né, às vezes, fala tanto, fala, jamais vai se matar. Não, preste atenção que ela está expressando isso talvez como uma forma de um pedido de ajuda. Né? E não é só chantagem emocional. Quem fala isso não está normal, não está bem, sua saúde mental não está bem. Então precisa de ajuda sim. Outra verdade, nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídios na família. Verdade. Às vezes pode ter uma recorrência maior na família, não quer dizer que esteja algo associado, tá? Então isso daí é muito relativo. E os principais sentimentos, né, que levam a pessoa a ter, né, esse desejo, né, e não estar bem, e deseja pôr um fim à sua vida. Então, a gente chama os 4 Ds: depressão, desesperança, desamparo e desespero. Tá? Então, veja bem, a depressão é doença. Depressão não se cuida com conselhos, não se cuida só com apoio. Quem cuida da depressão? O médico, com medicação, e o psicólogo com psicoterapia. A gente fala a dobradinha dos profissionais. Só a psicoterapia não resolve na depressão, porque às vezes vai mexer mais e a pessoa vai ficar pior. E só o remédio também não ajuda, porque ela pode melhorar toda a parte hormonal, toda a parte cerebral, física, mas ela não está trabalhando as suas ações e atitudes. Então, depressão é, né, a primeira causa mais séria e é uma doença e precisa ser muito tratada, porque se não se resolve, ela vai vir recorrente e muito mais grave. A desesperança, né? Então, no momento em que nós vivemos, que mudou tantas questões, né? Então, as pessoas se sentem desesperançosas. Isso a gente vê muitos jovens, né? Que eles querem ter sucesso imediato, ser muito envolvimento, em todo o mundo virtual, a mudança disso. O desamparo, né? A pessoa se sente desamparada, né? Ela não tem perspectiva, não tem a proximidade. Tem um monte de gente próxima a ela, tem não sei quantos mil seguidores, mas está desamparada intimamente. O sentimento de solidão nesse desamparo. O sentimento de solidão também é outro assunto interessante, que é para a gente trabalhar. Só que o sentimento de solidão também, ele tem um lado positivo e o lado negativo. Então, às vezes, a pessoa se sente desamparada. E o último D seria o desespero. A pessoa se sente desesperada. Ela vai achar que a solução é tirar a vida. E as frases de alerta, né? Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, né? Eu não aguento mais, né? Eu sou um perdedor, eu sou um peso, né, para as pessoas, né? E os outros vão ser mais felizes sem a minha presença, né? Então, são frases que a gente ouve das pessoas, que não é uma frase muito comum as pessoas falarem isso, né? Então, passando a falar isso, ou pessoas que falam isso, seria um aspecto bastante negativo, né? Sinais e sintomas importantes. Então, olha, tem muitos aí, são alguns dos sinais, né? Então, existir poucas coisas que dão prazer à pessoa, né? Então, a pessoa não tem aquela satisfação. A irritabilidade, baixo desempenho escolar ou no próprio trabalho, ter preferência por ficar sozinho, recusar-se a falar, ser reservado, fechado, não contar as coisas para ninguém, né? Nem coisas boas, nem coisas ruins, ser tímido, pouco ativo, né? Pessoa que falta energia, movimenta-se muito vagarosamente, ser muito infeliz, triste, ser retraído, né? Não se relacionar com os outros, ser muito agressivo, né? A pessoa fala qualquer coisa com a pessoa, ela já vem, né?
com pedras nas mãos, né, no sentido figurativo, ter o descuido da aparência. Então, isso são alguns sintomas importantes, principalmente quando a pessoa não era dessa forma e deixa, né, e deixa de ser. Agora, aqui o descuido da aparência, né, o pessoal de TI, aí a gente tem umas coisas bem interessantes aí na experiência, né? Então, uns se cuidam muito, outros aí negligenciam até os seus banhos, suas higienes pessoais, né? Então, tomar cuidado com isso, ficar muito tempo sem tomar banho, nem sem ser indiano, né? Muito tempo sem tomar banho, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? E os fatores de proteção, quer dizer, você pode se proteger em relação ao suicídio? Você pode ajudar alguém a se proteger em relação ao suicídio? Sim. Sim, tá? Então, só ter sentimento de bem-estar, ter uma autoestima elevada, capacidade de buscar ajuda em situações se fazem necessárias, aberturas a novas experiências, ter flexibilidade emocional. O que é isso? Saber entender as mudanças, né? Então, uma coisa muito que o profissional de TI tem, estresse. O profissional de TI parece que antes de nascer o estresse, ele já estava lá na fila. O que é o estresse? Geralmente, o estresse, um dos fatores do estresse é a resistência à mudança. Quanto mais estressada a pessoa é, mais geralmente é aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar mudança. Então, a flexibilidade emocional permite com que a pessoa se sinta protegida em relação ao suicídio. Confiança em si mesmo, bom suporte familiar, isso é essencial, né? E a família, não é só a família mononuclear que a gente fala pai, mães e filhos, né? Hoje as famílias são chamadas famílias mosaico. Tem vários arranjos familiares que funcionam muito bem. Nem quer dizer que a família seja laços consanguíneos, né? Então, suporte familiar no sentido de família mesmo, que hoje a gente diria esse é uma família mosaico, né? A religiosidade, fatores de resiliência, né? Então, há pessoas que têm maior condição de resiliência que outras. Ausência de transtornos mentais, capacidade de resolução de problemas e a relação terapêutica positiva, porque tem gente que também não consegue se tratar, não existe psicólogo, psiquiatra ou médico nenhum que seja bom para a pessoa, né? Ela não acha, sempre é o outro que precisa menos dela, né? Projetos de vida, laços sociais bem estabelecidos, são alguns itens de proteção, né? E tratamento, tem tratamento? Tem, é contínuo, precisa ser cuidado, muitas vezes a família inteira, como eu falei, essa família mosaico vai precisar se tratar. Então, psicoterapia individual em grupo, apoio familiar, avaliação psiquiátrica, acompanhamento se necessário, redes de apoio, que a gente tem muitas, encaminhamentos para o CAPES, né, que toda cidade tem, tanto de interior como na capital, que é o Centro de Apoio Psicossociais, e, dependendo da situação, internação psiquiátrica, inclusive, porque às vezes a internação ela vai proteger a pessoa de cometer o ato e vai proteger terceiros também, que a pessoa também, antes de cometer o ato, ela pode matar alguém. Então, é algo sério, que é um transtorno, né? Ela está doente mentalmente falando. E os vários programas aí, Setembro Amarelo, que é no mundo todo, né? Centro de Valorização da Vida. Então, hoje, com a mudança em relação à questão virtual, e o que a gente vê? Hoje, os profissionais, nós, né, estamos atendendo virtualmente, então eu atendo o pessoal brasileiro que está lá na Austrália, que está em Portugal, atendo um monte de paciente virtualmente aí de São Paulo, da Grande São Paulo, Barueri, vários outros lugares, Campinas, né, coisas que eu não imaginei que eu poderia atender, Joinville, que eu poderia atender nos momentos de hoje, né, em função da própria pandemia aí das questões virtuais, né? E também a gente faz parte de uma rede de apoio da USP, né? Grupo Apoiar para pacientes que precisam de atendimento. Então tem N instituições de psicólogos, psicanalistas que atendem, inclusive, voluntariamente, né? Esse projeto Apoiar da USP é o voluntário, que a gente faz parte, e que desenvolvem esses processos. Então, tem muita coisa assim, tá? Isso tem. E agora, para vocês refletir, falei meio rápido, né? Porque eu entrei atrasado, não quero prejudicar o tempo de ninguém. Então, está com problema, percebe que você está com problema ou que algum familiar está com problema, está falando, mudou o comportamento, está mais entristecido, comece pedindo ajuda. Fale sobre o assunto, fale sobre o desejo de morte, fale sobre... Você não está incentivando, você está tentando
expressar-se ou está falando com alguém, permitir que a pessoa fale para você. Não desista diante do não, né? Às vezes vai procurar tratamento, não tem dinheiro, não consigo, etc. Faça um levantamento das suas partes destrutivas, né? O que você pode melhorar nessas questões destrutivas. Creia, né? Então aí entra a questão da religiosidade, crer, né, num ser superior, num mentor, né, em alguém que além dos seres humanos, né, podem te ajudar e tenha esperança. Então isso é um dado assim essencial e muito importante. Então aqui estão algumas referências, tem várias outras, né? Como eu trabalho na linha da psicanálise, é claro que eu vou ter essa linha de estudo que é mais pertinente, né? Então, tem vários outros N outros aspectos aí, né, de referências aí que se vocês precisarem, né. Do Cassorla é um livro muito interessante dentro da psicanálise, né, nós estudamos, assim, profundamente esse livro, meu grupo de psicanálise aqui de Ourinhos, né, GEPO, Grupo de Estudos de Psicanálise de Ourinhos, e a gente estudou esse livro, assim, exaustivamente, e parece que quanto mais a gente vê ele, mais a gente vai desenvolver. E tem o livro famoso, né, do Emile Durkheim, que é o mais clássico de todos, né, que é o Suicídio, que ele foi escrito em 1800 e pouco, mas ele ainda é, né, ele ainda é extremamente importante para os dias de hoje, tá? E eu agradeço, então, a atenção de vocês. Agora eu estou aberta às perguntas. Se alguém também não quiser fazer a pergunta agora, pode fazer em outro momento, aí no inventário, né, no questionário que acho que o André colocou, e está meu e-mail à disposição, tá? Então, se alguém também precisar de ajuda, não quiser falar, pode mandar um e-mail que a gente responde, ok? Dona Anice, bom dia. Pode aqui é o falar Marcos, em início, por favor. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Boa tarde, bom dia. Eu tenho uma dúvida, sim. Se você tem algum conhecimento de caso de incidência de suicídio para profissionais de TI. Isso, excelente pergunta. Eu ontem à noite fui pesquisar no Google e a gente tem muitos artigos atuais, mais antigos, e temos dissertações e teses de doutorados em outras profissões, na saúde, principalmente, enfermagem e médico. Para profissionais de TI, não tem, só eu procurei na literatura nacional, não tive tempo de procurar na internacional. Na nacional, não tem artigos específicos. O que tem para TI é Burnout, né? Então, uma incidência muito grande, síndrome de Burnout, burnout, né? As duas formas são corretas de se falar. Ansiedade, depressão e estresse, daí que são coisas que a gente trata constantemente no consultório. Temos vários pacientes no consultório que desenvolvem esses tipos de questões para o profissional de TI. Tá? Que também, se vocês gostaram da nossa fala, se desejarem, a gente podemos retornar especificamente em alguns desses temas aí, inclusive tem do estresse, né? Eu já orientei 2 trabalhos de graduação, usando, né, o estresse para os professores do cursos de tecnologias da informação e para os alunos também, né? Que envolve o estresse, porque a gente usa daí uma escala acho que ela é professora e psicóloga da Unicamp, Marilda Lippe. Ela trabalha maravilhosamente com estresse no Brasil. E daí tem muitas coisas, inclusive teste que dá para passar, para ser feito online, inclusive para vocês, sobre a escala de estresse. Que daí a escala de estresse vai dar o índice também, né? Se a pessoa responder corretamente, vai dar um índice de problema que o profissional de TI desenvolve. Tá? Então, uma pessoa estressada, ela vai afetar totalmente a sua saúde mental. Então, especificamente, como eu falei, na literatura brasileira, fazendo um relance aí, eu não encontrei, nesse momento, artigos especificamente para o profissional de TI. E uma curiosidade, né? Quais que vocês acham que seriam as profissões que mais há índice de suicídio? Quem quer?
não é o médico ou enfermeiro. O médico ou enfermeiro, profissionais da saúde, inclusive médicos veterinários, na pandemia houve um aumento, porque eles vivem aquela dor do luto da questão da Covid, né? Então, qual seria a profissão dentro dos estudos brasileiros, isso comprovado, né, por estudos, que mais teriam propensão ao suicídio? Vocês têm alguma ideia? Professor? Eu não. Policiais? Como? Policiais? Policiais também é um índice alto, e bombeiros. Professor? Seriam profissionais da agricultura, da pesca. Verdade. Interessante, né? Aí, um dos estudos que eu vi, até depois, se alguém se interessar, eu mando o endereço do artigo, é que também eles têm facilidade em estar manuseando, por exemplo, venenos e instrumentos que permitem a ação suicida. Tá? Então, esse é um dado que nós temos do Brasil. E daí tem as suas peculiaridades, né? Em cada país tem uma característica muito semelhante, né? Então, eu estive na Holanda, em Amsterdã, fui apresentar um trabalho na Espanha, na Universidade de Múrcia, e depois eu fui andei um pouco lá na Holanda, porque eu sou apaixonada por tulipas, fui visitar lá o Jardim das Tulipas. Estava conversando com o motorista de táxi, ele comentou que em Amsterdã o índice de suicídio é muito grande. E sabe qual que é a facilidade, não, o método que eles usam? Lá eles têm os trens urbanos, né, que são semelhantes aos bondes, né, antigos bondes, os ônibus lá em trios. A pessoa se joga imediatamente na frente. Então, é uma coisa assim, que não tem solução. Se jogou, a tendência é morrer mesmo. E daí, na tentativa, se ela não morre, o Estado, né, o município, ele tem um trabalho intenso, muito grande em relação ao apoio, né, para a pessoa que tenta o suicídio. E um dos maiores índices lá, conversando, isso é de conversa na viagem, né, esse senhor comentou que envolve a questão do desemprego. A pessoa ficou desempregada, ela não tem coragem de chegar em casa, ela já se mata dessa forma. Tá? Daí são as mais variadas circunstâncias e características, né? Então é algo muito tremendo. Mais alguma colocação, pessoal? Eu gostaria de fazer uma colocação, já que bom dia, né? Bom dia. Primeiramente, eu sou a Alessandra, eu sou da área comercial. Sobre a ansiedade, a gente vai fugir um pouquinho do suicídio, mas sobre a ansiedade. Eu acho que eu estou muito ansiosa, eu já sou ansiosa, mas depois da pandemia eu fiquei mais ansiosa, porque meu ritmo era extremamente acelerado, enfim, visita de clientes, né? E eu gosto muito desse contato com as pessoas, apesar de trabalhar, né, com TI, mas eu adoro, sempre gostei, então eu fiquei mais ansiosa ainda. E eu queria fazer uma colocação que eu acho que você, né, com a sua experiência, você pode até falar melhor que eu. Acredito, hoje, eu sinto mais dificuldade para controlar a minha ansiedade. Então, eu ataco na comida, às vezes, né? Principalmente à noite, porque eu tenho dificuldade com insônia e meu cérebro fica pensando. Então, eu acredito que mesmo a gente tendo esse grau de ansiedade, a gente já deve buscar ajuda, certo? Porque a ansiedade, ela começa, assim, acho que muitas doenças, até chegar a esse ponto do suicídio, pela ansiedade. Talvez, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, tá? Não que isso tenha me passado pela cabeça de forma alguma, eu amo minha vida, amo viver, amo meus problemas, amo tudo. Mas, assim, a ansiedade mesmo, sabe? Eu mesma acho que eu quero controlar melhor isso, porque eu estou percebendo que já está chegando no grau que não está me fazendo bem. Para mim mesmo, né? E nem quero, assim, ter... Então, acredito que, às vezes, a gente demora para procurar ajuda com um profissional, achando que a ansiedade é uma coisa, não, a gente vai conseguir controlar, né? E vai, dependendo da pessoa, vai se agravando. Então, eu gostaria de saber se é isso mesmo, que mesmo estando somente com ansiedade, né? Eu gostaria de saber se essa ajuda profissional, ela agrega, é importante, acredito que sim. Então, é correto eu pensar dessa forma?
Nossa, excelentes suas colocações, Alessandra. Olha, isso tem dados. O profissional de TI é extremamente ansioso, né? Porque ele trabalha principalmente com resultados, né? Com tempo, então isso produz uma ansiedade muito grande. E a pandemia, como você própria falou, né, da sua experiência aí, de estar mais confinada, sem muito relacionamento entre as pessoas, isso faz com que haja um aumento da ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem solução, tem melhoras, também tem graus de ansiedade. Há pessoas que vão precisar fazer uso de ansiolíticos, outras não, e também precisa o processo psicoterapêutico, uma visão diferenciada, né, do que produz ansiedade, e também é um tema que a gente pode aprofundar e falar especificamente dele. Então, tem muitas situações aí. Então, realmente, a pandemia produziu isso até nas crianças, né? Então, o profissional de TI já sabe assim, ó, as coisas não é para hoje, era para ontem. Por que você não fez? Era para ontem. Então, você vive sempre atrasado, sempre sem condição, muitas vezes, de cumprir os prazos. Então, isso produz ansiedade muito grande, não tenha dúvida. Então, e daí, aí que tá, você acaba canalizando a ansiedade para alguma das situações, né, das necessidades básicas do ser humano. Ou dormir demais, ou dormir de menos, ou comer demais, ou comer de menos, ou beber demais, ou beber de menos. E, por exemplo, né, da pandemia, que aumentou tremendamente o consumo de bebida alcoólica, né? Porque a pessoa, ela acha assim, ela toma um vinhozinho, alguma coisa, ela relaxa e consegue dormir, tá? E daí ela passa a não controlar esse tipo de coisa, que tem a ver também com ansiedade, etc. Então, isso é algo muito sério para, né, estou falando profissional de TI porque é nosso foco hoje, tá? Então, a ansiedade, ela tem melhora sim, tem solução e é possível trabalhar isso, né? Então, só que as questões de saúde mental, elas são questões mais a longo prazo, né? Então, geralmente, a pessoa vai procurar o profissional de saúde mental, ela tem um problema que tem anos e ela quer que em um mês ele resolva, né? Então, tem que ser mais paciente, tem que ter mais essa preocupação em cuidar-se mesmo, em querer sentir-se melhor e para ir trabalhando essas questões, né? Então, esse dado, acho que sei se eu respondi a contento as suas colocações, Alessandra. Sim, muito obrigada, viu? Pois não. E aqui, através do formulário, perguntaram se a sensação de vazio está relacionada ao suicídio. Olha, essa é uma questão de resposta dúbia. Por exemplo, o Domênico de Masi fala muito dessa questão de sensação de vazio, que ele vai falar também o ócio criativo, que é algo interessante, que é possível ter algo positivo nessa sensação de vazio, né? Mas também aquele vazio que produz angústia, né? Um vazio sem aquela desesperança, se ele entrar dentro da teoria dos 4D lá, daí tem que ser tomado cuidado. Então, a pessoa tem que analisar o que é esse vazio, né? Então, às vezes, sentir vazio é até agradável, porque você tem tanto compromisso, tanta responsabilidade, que parece se esvaziar-se é positivo. Agora, esse vazio angustiante, né, que te paralisa, então aí tem que tomar um pouco de cuidado. Então, teria esses dois aspectos aí, tá? Ótimo. Uma outra pergunta. Quais exercícios são recomendáveis para quando o código não funciona? Gostei dessa colocação, né? Bom, daí vai depender de cada pessoa. Óbvio que a caminhada, né, é excelente até para, o pessoal brinca, né, fixar as medicações. Então, a caminhada, tomar sol, né, algo muito positivo, né? Alguns exercícios mentais, daí vai depender de cada um. Por exemplo, quem gosta de alguns jogos eletrônicos, né, jogos digitais, quem gosta de fazer quebra-cabeça, mesmo manual, digital, isso ajuda muito. Você mudar o foco, né? Então, por isso que eu falo a caminhada, contactar com as pessoas, mesmo virtualmente, né? Eu falo que eu amo pessoas, a gente gosta de pessoas, né? Então, às vezes você não pode presencialmente, mas você faz um grupo de conversa lá no WhatsApp, etc, né? Então, isso também ajuda. Então, você está muito estressado? Eu atendi um aluno, algum tempo atrás, veio para consulta, que ele estava assim, mal, psicologicamente mal, achava que ia dar um treco nele, não tinha condição de nada, queria abandonar a faculdade, último semestre,
trabalho de graduação quase defendido. Ele falou, eu vou morrer, não estou aguentando mais, tal. Daí ele começou a relatar a rotina de trabalho dele. Então, aqui, como Ourinhos é um polo de educação e é o vizinho do estado do Paraná, então a gente tem pessoas aí, 79 cidades que estudam na FATEC. Ele era de uma cidade aqui do Paraná chamada Joaquim Távora. Então, ele saía às 17 horas, pegava um ônibus para outro município, pegava outro ônibus para chegar às 19h30 na faculdade. E saía da faculdade às 11h, chegava, né, super tarde em casa, daí que ele ia comer e levantava cedinho para ele trabalhar. O que eu percebi nele? Adolescente, e muitos de vocês aí, acho que são adolescentes, porque para psicologia adolescência até os 25 anos, né? Então alguns de vocês ainda são. Não é que você vai fazer 25 anos, você vai pegar a carta lá de adulto, né? Alguns são um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Outros têm 50, 60, nunca vão ser adultos, chamados adolescentes, né? E esse menino, ele tinha muito sono. Ele dormia 3 horas de sono por noite. Daí eu falei para ele assim, seu problema é falta de dormir. A hora que você dormir, até você esquecer todos os seus compromissos, você vai melhorar. Olha, eu não cobrei a consulta dele, não marquei novo atendimento e ele foi para casa. Gente, ele avisou os familiares, ele dormiu, ele me disse que ele dormiu 26 horas seguidas. Daí ele começou a entender, ele acordou outro. Então, aquele angústia, aquele dor, doía tudo, aquele mal-estar, superou. Então, isso acontece muito também, né? Então, a pessoa está muito esgotada, ela precisa dormir, né? Então, por isso que eu falo, tem que mudar. De repente, você tem que dormir, pôr lá o celular para despertar e voltar a fazer alguma coisa, tá? Então, mudar. Ter alguma atividade de mudança. Daí cada um vai encontrar o que é prazeroso para si. Trabalhos manuais, pintura, então mudar, coisas diferentes. Então, de preferência, como vocês trabalham muito com o computador, for fazer, por exemplo, algum jogo, faça presencial, com jogos mesmo, que é muito usado, as coisas lúdicas, você compra lá, né, batalha naval, jogo de memória, quebra-cabeça a nível físico, tá? Mais uma pergunta. Como lidar com o pós-suicídio de alguém próximo? Então, primeira coisa, né? Lembra dos mitos. Então, o pós-suicídio, né? No caso, quando a pessoa falece, então, nosso sentimento como familiar de toda a família é aquela impotência, né? E a culpa. Por que eu não fiz isso? Eu devia ter olhado mais. Então, isso daí não leva a nada. Eu acho que o que tem que se fazer é dialogar, conversar sobre as dores, sobre as perdas, sobre a angústia e, principalmente, quem tem essa vivência, compartilhar, né? E buscar apoio, sabe? Grupos de apoio, buscar ajuda, mesmo para os familiares, tá? Não pode ficar sozinho. Porque é uma dor muito grande. Perder alguém, né? Eu sempre falo para minha família, para meus filhos, quem muito ama, muito sofre quando perde, né? Então, há pessoas que são intensas em amar, e há pessoas que são mais moderadas. Tá errado, tá certo? Não, depende de cada um. Então, geralmente, quem muito ama, quando perde alguém, para a morte natural, já sofre muito. Agora, você imagine essa morte difícil como é o suicídio. Então, fica muita culpa, fica muita angústia, fica muitas dificuldades. Então, busque apoio. Tá? Tem muitos grupos de apoio, né? Online, presencial. Então, converse, dialogue sobre o tema. Não fuja do tema, sabe? Para evitar a dor. E o luto, ele tem ele vai ter seus períodos, né? São situações difíceis mesmo, mas você tem também que se permitir a sofrer, a chorar, a estar mal, porque faz parte da condição humana, né? Então, como a Lia Luft fala, né? Naquele livro dela fantástico, chamado Perdas e Ganhos. Ninguém só perde, como ninguém só ganha. Muitas vezes você tem que perder para ganhar, né? Então, não existe 100% de felicidade. Então, você tem momentos mais sombrios, de desamparo, de angústia, como tem momentos mais agradáveis, de extremo bem-estar, extrema euforia, extrema alegria, né? Então, isso vai existir na nossa condição humana. Perfeito. Acho que todas as questões foram respondidas. Eu quero agradecer por ter disponibilizado um tempinho na sua agenda, que deve ser muito corrida, Um pouco. para falar conosco. Acho que foi ótima. Foi ótimo esse bate-papo. Se alguém tiver mais alguma colocação, por favor, pode falar. Eu vou colocar aqui
o e-mail da doutora Eunice, então se alguém quiser entrar em contato, vou deixar aqui. E agradecer também todos que participaram, também disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para participar desse bate-papo. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado por essa participação, esse evento, e tenham um ótimo dia. Eu agradeço também, né, a vocês aí da equipe, ao Andrew, que eu estou conhecendo virtualmente, né, espero conhecê-lo pessoalmente em breve, e gostaria de externalizar, né, a minha disposição, se vocês tiverem interesse, para mais algum assunto voltado aí à área de TI. Tá? Espero que tenha colaborado, né, de alguma forma com vocês, agradeço a preciosa atenção de vocês, né, e tenham todos, né, um bom dia, uma boa semana, um excelente mês aí do Setembro Amarelo, e lembrando, converse sobre o tema, né, acolham, né, estabeleçam vínculos, porque isso é muito importante, tá bom? Beijos a todos.